Pai, do Filho e do Espírito Santo, de Deus, Trindade bendita. O único Deus verdadeiro a quem queremos seja dada toda a honra, toda a glória. Especialmente Cristo Jesus, o Senhor da Igreja, cabeça do corpo, Rei dos reis, Senhor dos senhores, seja exaltado e glorificado. E no poder do Espírito Santo, nós vamos abrir o santo livro do Senhor em Isaías 57. Nós estamos seguindo sequencialmente esse livro. Não escolhemos nada, estamos seguindo rigorosamente a sequência. E eu digo isso porque nossa igreja está de luto, somos uma família de Jesus, e o Senhor chamou um dos nossos membros, nossa querida irmã Jane. Não só a família dela está de luto, a família espiritual, que é a igreja, está de luto. Nós estamos tristes, porque isto é próprio desta condição que Deus ordenou. Chorai com os que choram. Então, é um tempo de tristeza. Contudo, pela providência de Deus, o texto de hoje trata especialmente deste assunto. Vamos ler os 2 primeiros versículos de Isaías 57. Perece o justo, e não há quem se impressione com isso. E os homens piedosos são arrebatados, sem que alguém considere nesse fato. Pois o justo é levado antes que venha o mal, e entra na paz. Descansam no seu leito os que andam em retidão. Que Deus aplique sua bendita palavra, queira aplicar sua bendita palavra ao nosso coração. Vamos orar. Senhor bendito, o Senhor cuida da igreja. O Senhor é de fato pastor supremo. Não cremos em coincidências, cremos na providência. Senhor, portanto, na tua sabedoria, em ordenar todos os acontecimentos e escrever os nossos dias, ordenou que fosse assim. Que ontem sepultássemos o corpo da nossa querida irmã Jane, e que hoje estivéssemos reunidos aqui como família, tristes, para receber do Senhor precisa consolação, orientação sobre este estado ao qual todos estamos ordenados. Morrer uma só vez, depois disso o juízo. Vem então, Senhor, pelo poder do Teu Espírito Santo, aplicar a palavra em cada coração, consolando uns, advertindo outros. Ó Senhor, vem esclarecer as nossas mentes pela pregação da palavra no poder do Teu Espírito Santo, operando aquela manifestação de Espírito e poder, tanto na minha vida como pregador, como também na vida de cada um que vai ouvir, manifestando o Teu poder no meio da congregação. Ó Senhor, cumpre Teus propósitos, porque a Tua palavra não pode, não voltará vazia, mas
irá e cumprirá aquilo para o qual o Senhor a tem designado. Oramos assim, certos da tua bênção, para a tua glória somente, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua fidelidade. Faz isso, Senhor, por Cristo Jesus, para a glória dele. Amém. Bom, o texto, nós na última exposição, tratamos aqui dos atalaias que foram maus, guias de cegos, e que de fato prejudicaram o povo. Em contraste com o cuidado amoroso de Deus para com o seu povo. Agora, depois de falar sobre esses maus atalaias e guias de cegos, o profeta bendiz os que foram ou seriam mortos, crentes, justos, homens e mulheres piedosas, fiéis, e que seriam mortos até o cativeiro ou mesmo no terrível desastre que foi a queda de Jerusalém e a tomada dela pela Babilônia. Muitos crentes do Antigo Testamento, da igreja do Antigo Testamento, fiéis, foram mortos. E então o profeta bendiz estes que morreram. Justos, por terem sido chamados à presença de Deus, para não verem a calamidade. Nós vamos então estudar sobre esta questão da morte, especialmente do justo. Vamos ver a preciosidade da morte dos justos. Esse é o tema. A preciosidade da morte dos justos. Isto está firmado no Salmo de número 116, né, que é o verso que sustenta esse tema. O capítulo 116, verso 15. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Vamos ver então primeiro o falso conceito da morte. Segundo, o grande livramento que a morte traz. E terceiro, a vida que a morte se tornou. Falso conceito da morte. O grande livramento que a morte traz. E por último, a vida que a morte se tornou. Vamos ver. Primeiro, o falso conceito da morte. Perece o justo, verso 1, e não há quem se impressione com isso. Perece o justo, e não há quem se impressione com isso. O que é que os ímpios pensam a respeito da morte? Bem, eles pensam, isso é o fim. Todo mundo tem horror, nem quer mesmo considerar isto ou pensar a respeito disso. E quando vão ao enterro, o que pensam lá dentro é, antes ele do que eu. Por quê? Porque o
coração deles está no mundo, apegado ao mundo. Jonathan Edwards costumava dizer que o céu dos ímpios é aqui. Este é o céu dos ímpios, o mundo, com seus prazeres e também com suas aflições, ilimitadíssimo, não é, no seu tempo. Mas este é o céu dos ímpios. Eles não conhecem outro céu e para eles a morte simplesmente vai colocar fim no céu deles. E mesmo que não tenham nenhuma confiança ou crença de que exista inferno, geralmente não creem de forma alguma, na verdade muitos crentes não creem verdadeiramente nisso, então a morte é o pior, porque colocou um fim no céu deles. Eles acham que é melhor viver aqui no mundo. Eles não têm nenhuma concepção de que exista, de fato, um céu, um lugar maravilhoso, glorioso, infinitamente melhor do que esses. Um verdadeiro céu. Eles não creem. Então, para eles a morte é um horror. Mas não pode ser assim para o crente. Se nós lemos em Filipenses, no capítulo 1, Filipenses, capítulo 1, versículo 23, nós lemos assim: ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Vou ler de novo. De um e de outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Vejam que a palavra de Deus não ensina de modo algum o sono da alma, como infelizmente os adventistas ensinam e creem assim e outros. Não. Eles ensinam que o corpo, quando é colocado na sepultura, então a alma não vai para lugar nenhum. Na verdade, não existe alma, a alma está no sangue, então a pessoa morreu, acabou. Não tem céu, não tem nada, está em repouso, só vai acordar se Deus se lembrar dele no dia da ressurreição. Esse é o ensino dos adventistas. Mas isso está errado. A palavra de Deus diz que temos alma sim, temos um espírito, que quando o pó desce à terra, o espírito volta a Deus que o deu, e a palavra de Deus é mais precisa e fala que a alma vai sim, consciente, à presença de Cristo, dos crentes, evidentemente, e dos ímpios para o inferno. Jesus contou a história do rico e do Lázaro. Como é que Jesus ia contar uma história para enganar as pessoas a respeito do estado futuro da alma? Não, Jesus contou precisamente a verdade. O justo é levado pelos anjos, como foi Lázaro, à presença de Deus no lugar chamado seio de Abraão, que é o mesmo paraíso onde Cristo disse ao ladrão: hoje mesmo estarás comigo. Então, imediatamente no momento do desenlace, segundo a vontade e o decreto de Deus, a alma dos crentes ela é levada pelos anjos e entra no paraíso e é recebida lá
por Deus, por Cristo. O ímpio que morre, seu desenlace, se acha imediatamente no inferno, em chamas. E ontem ainda falamos lá no sepultamento de algo que muita gente não se apercebe, mas que está nas Escrituras, de que, embora estamos no céu sem o corpo, porque o corpo está na sepultura, a alma tem todas as sensações do corpo. Veja que o rico disse: pai Abraão, manda Lázaro molhar o dedo em água e colocar na minha língua, porque me acho atormentado nesta chama. Ora, ele não tinha língua, ele não tinha corpo, mas ele tinha todas as sensações do corpo. E assim também os justos, para poder usufruir, os justos usufruir plenamente de todas as afeições, todas as sensações, gozo, consolação, alegria, todas as emoções, ele sentirá lá como se o corpo estivesse com ele. E também no inferno, as pessoas sofrerão e sentirão todas as sensações de horror, como se o corpo estivesse com ele. É claro que não será pleno. É por isso que vem a ressurreição, para que a alma receba o corpo verdadeiro, transformado dos crentes em incorruptível, não é? Para aí sim experimentar mais plenamente o gozo e as recompensas e os galardões que Deus tem para os seus. E o ímpio, um corpo de horror e de vergonha, para no inferno sofrer mais plenamente o juízo de Deus sobre eles. Mas veja, partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. E se nós abrirmos em 2 Coríntios, no capítulo de número 5, o apóstolo vai dizer mais claramente o que é, de fato, esse desenlace do corpo e estar na presença do Senhor. Veja, 2 Coríntios capítulo 5. Sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, ele está falando do corpo. Temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia fomos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade os que estamos neste tabernáculo, corpo, gememos, angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Essa é a palavra de Deus. Isso aqui é promessa. Então, como é que vai ficar dormindo no inconsciente, na sepultura? Isso é antibíblico. A palavra de Deus ensina claramente que nós estaremos em plena consciência na presença de Deus, usufruindo de toda a consolação que Deus tem. E é interessante que Apocalipse também
nos dá esta mesma certeza quando lemos em Apocalipse 14, versículo de número 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Ué, acompanham para onde? Para o túmulo? Para quê? Obras acompanham para o túmulo. Obras acompanham a alma. E eles então descansam na presença do Senhor. Então, aquelas pessoas que olham para alguém no caixão e pensam que é o fim, eles estão muito enganados. Eles olham a morte como punição. É outro conceito falso com relação à morte. E muitos crentes têm isso. Muitos crentes pensam assim: tão crente, tão piedoso, por que teve que morrer? Tanta gente má, ruim, vivendo aí com saúde, vigor, e o piedoso, consagrado, morrendo. Então, como se fosse uma punição que Deus está dando. Certamente ele cometeu algum pecado, alguma coisa para morrer. Isto é falso. A morte do justo é preciosa aos olhos do Senhor. Morrer é um galardão, é uma bênção. É um prêmio para o crente. Então está errado. Na verdade, a morte para o crente é um livramento. Porque, meus irmãos, temos paz, temos alegria, gozo no Espírito Santo, na nossa vida como crentes, não é? Certeza da vida eterna, tantas coisas boas que nós usufruímos, a comunhão dos santos da igreja, nossa família, é bom estar junto e perto. Mas esse mundo é um mundo mau. O pecado trouxe maldição sobre essa terra. E a palavra de Deus diz que nós no corpo gememos. Mesmo piedosos, mesmo crentes. Sofremos aflições, enfermidades e a angústia que existe nessa terra, porque não há como não nos afetarmos ou entristecermos com as coisas que acontecem terríveis na vida das pessoas, desastres, notícias que temos e nos entristecemos tão profundamente. Injustiças, coisas horríveis que acontecem. Então, este mundo é um vale de lágrimas e os crentes passam e sofrem. Apesar da consolação que tem. Por isso, quando o Senhor nos chama, é um ato de amor da parte de Deus. Porque concedeu uma graça a este crente, para que ele, então, entre no gozo do seu Senhor. Por isso, quando o texto diz, perece justo, e não há quem se impressione com isso, essa é uma expressão negativa, que é designada aos ímpios, que veem a morte de uma forma completamente equivocada. Eles continuam em seus pecados, eles não se impressionam com a morte, com a casa de luto, que é um lugar apropriado
para que os ímpios considerem a brevidade da vida. Considerem a sentença inexorável estabelecida por Deus, ordenada por Deus a todos os homens, porque aos homens está ordenado morrer uma só vez, e ninguém escapará. Então, deviam considerar a morte como uma exortação, um aviso, como se Deus mesmo estivesse mostrando esta realidade inescapável e que é preciso se preparar. E que só há uma forma de fato vencermos a morte. É em Cristo, aquele que venceu a morte. Portanto, aquilo que os ímpios pensam a respeito da morte está totalmente equivocado. E o fato de terem escapado da morte devia fazê-los pensar melhor na oportunidade que Deus está dando ainda, para que se arrependam dos seus pecados e creiam no Senhor Jesus, é o único que venceu a morte e que pode dar vitória sobre a morte. E que sem Cristo não há vitória sobre a morte. Então esta é a primeira coisa que é preciso que considerar. A segunda coisa é o grande livramento que a morte traz. Os homens piedosos são arrebatados sem que alguém considere nesse fato, pois o justo é levado antes que venha o mal. O justo é levado antes que venha o mal. É claro que o profeta está se referindo ao mal do contexto que é a escravidão para a Babilônia. E a grande tragédia da queda de Jerusalém, queimando os muros, derrubando os muros, queimando e derrubando o templo, e morte de crianças, de velhos, e de jovens, um grande massacre que os babilônicos fizeram. Mas podemos sim generalizar. Não é só especificamente a palavra de Deus escrita para aquele momento. Ela está registrada aqui porque ela segue sendo aplicada. O justo hoje é levado também antes que veja o mal. Interessante que Calvino, expondo esse texto, no seu comentário, conta a experiência de Lutero. Ele diz que Lutero lutou muito pela fé e pela espiritualidade da Alemanha. E que, de fato, Deus o usou poderosamente por isso, inclusive traduzindo a Bíblia para o alemão, que foi, de fato, algo precioso, importante para a espiritualidade da sua nação. E ele tinha grande preocupação e amor para com a Alemanha. Mas, já no seu tempo, a coisa começou a se deteriorar. E ele se preocupando com isso. E então veio a sua morte. Calvino conta, então, que logo após a morte de Lutero, foi terrível a degradação da Alemanha. Uma guerra horrorosa e uma degradação espiritual sem precedentes. E que Deus levou Lutero antes de ver esse dia mau. É uma experiência que Calvino conta. Mas nós podemos contar as nossas experiências. As nossas. Eu estou pensando no Dr. Samuel, um homem piedosíssimo, fidelíssimo, amava o Senhor, amava as pessoas. O próximo era um exemplo a vida deste meu sogro,
um homem de Deus. E Deus o levou. Ele poderia viver mais e servir muito mais ao Senhor. Mas todos nós pensamos como foi bom que Deus o tenha levado antes de ver algumas coisas tristes que aconteceram na nossa família. Com relação ao seu sobrinho filho, porque ele mesmo criou. Como ele teria sofrido terrivelmente ao ver a situação de Dedeco, que nós chamamos. Mas Deus o levou antes de ver o mal. Deus o levou. E qualquer um poderia contar aqui, meu pai, Deus o levou antes de ver o mal. Minha irmã se desviou de forma triste. Deus o poupou. Já ele, perto da morte, as coisas acontecendo, e ele não tinha muita consciência, ocultamos muita coisa dele, e Deus o levou, e então ele não viu o mal. O lar da minha irmã se degringolou, o seu esposo morreu num acidente de moto horrível, e ela se desviou completamente do Evangelho. Isso seria terrivelmente angustiante para o meu pai. Eu me lembro quando ele se angustiou profundamente quando o meu irmão, no tempo ainda da sua juventude, se desviou do Evangelho, e eu o vi, flagrei ele de joelhos gemendo no meio da cozinha, clamando e chorando pela alma do meu irmão, que Deus graciosamente ouviu e o salvou. Mas minha irmã, até hoje, mas Deus o tirou, levou do mal. Eu estou contando esses exemplos, mas você deve ter os seus, e deve se lembrar de como de fato Deus opera assim. Antes que venha o mal, calamidades de toda sorte, que Deus poupa o justo quando quer e leva. É uma bênção. É Deus poupando, é Deus levando e poupando mesmo de males, de angústias, de sofrimentos que sabe lá como seria que eles vissem ou assistissem isso. Se nós abrirmos e lemos alguma coisa do Salmo 90, você pode perceber o realismo com que Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, escreve nesse salmo. Oração de Moisés, homem de Deus. Ele com realidade mostra o que é a vida do homem na condição de pecado. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem, se formassem a terra e o mundo, de eternidade em eternidade tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos é como o dia de ontem que se foi, como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como sono, como a relva que floresce de madrugada viceja, floresce, tarde murcha e seca, rápido, pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Esta é a realidade, é a triste realidade da vida por causa do pecado, a ira, o furor de Deus, em todas as angústias e aflições que nós experimentamos, mesmo como crentes. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos, pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Ele está mostrando essa realidade, é assim para crente, para todos.
Deus ordenou isso, e por causa do pecado. E essa é a nossa experiência. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, e havendo vigor 80, nesse caso o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? A tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. E ele faz essa súplica: alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Você perceba que Moisés, pelo Espírito Santo, está colocando a realidade do que é essa existência. O que é céu para os ímpios, para nós, é uma vida angustiosa, de lutas, de dor, é um deserto que estamos atravessando. Como o povo atravessou o deserto, numa ilustração do que é, de fato, o crente atravessando essa vida, cheia de problemas e de angústias. Por isso, nossos olhos devem estar nos céus. Nós aqui somos peregrinos. Temos que estar de malas prontas, olhando para os céus. Lá é a nossa pátria. Porque aqui são agruras, dificuldades. Então, quando o Senhor leva um justo, é uma bênção. Ele se livrou. Mas a nossa incredulidade, a gente não consegue ver isso. Às vezes até diz: coitado, morreu tão cedo. Cara, que bobagem. Coitado de você, está aí do lado do caixão. Claro, ele está com o Senhor. Ele se livrou, não é, dessa angustiosa vida. Então, uma outra coisa que os crentes são levados e se livram de ver o mal é ver o castigo e o juízo de Deus sobre queridos próximos que morreram e não se converteram. Isso é angustioso, é uma tristeza. Eu estava ouvindo alguém ontem me dizer de uma pessoa muito crente que tinha um filho drogado, completamente desviado, e ela orava e queria ver seu filho convertido, liberto. E o filho não se converteu e morreu num desastre de moto. Morreu com um filho dele também, um menino de 12 anos. Morreu no mesmo desastre. E então, a mãe, no caixão, dizendo: meu filho está ardendo no inferno. Oh, Deus! Oh! Quer dizer, estava mesmo. Eu disse até para essa pessoa: se esta irmã querida fosse mais instruída sobre a soberania de Deus, ela seria mais consolação. Porque Deus é glorificado no juízo também. Deus é glorificado no juízo e nas pessoas que vão para o inferno. E Ele é soberano. E o que Ele ordena é absolutamente correto, justo, bom. E Ele é glorificado no juízo. E não poderia ser diferente da vontade soberana de Deus. A soberania é consoladora. Então essa irmã sofreu porque
assistiu esse juízo de Deus sobre seu próprio filho. Então, quando Deus leva, é uma bênção para que ele, como está o texto aqui dizendo, o justo é levado antes que venha o mal. Então, a morte é um livramento, é uma bênção, um livramento precioso e que traz paz. Veja, a terceira e última coisa que vemos nesse texto é que a morte é um instrumento agora de vida e de paz. A morte se transformou e se tornou em vida e paz. O texto diz assim: entra na paz, descansam no seu leito os que andam em retidão. Que coisa maravilhosa. Deus é especialista em transformar as coisas, em mudar as coisas. Misérias, ele muda em misericórdia e bondade. Todos nós temos experiências do que foi a nossa vida antes e depois de Cristo, né? Como estávamos em miséria e pecado, dominados pelo pecado, possuídos e obcecados pelo mal, prostituição e tudo que é de miséria, lama, sujeira, do pior da vida. E de repente Deus nos transporta do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E tudo muda. Que mudança, que coisa extraordinária é isso. Então, Deus é especialista, de fato, em fazer esta mudança. E então, é isso que ele faz. Ele muda a feição terrível e ameaçadora da morte numa face doce e meiga, que estende suas mãos para tirar-nos desta condição em que estamos, desse mundo difícil, para a presença de Deus, para nos levar ao lado de Jesus, estar com Ele, que é, como vimos, incomparavelmente melhor. Mas nós precisamos considerar como Ele faz isso. Deus faz isso e transformou a morte nesta bênção, né? Nesta graça, nesta bondade, por causa da sua obra gloriosa. Vamos abrir em 1 Coríntios, no capítulo de número 15, que é o capítulo extraordinário da defesa de Paulo a respeito da ressurreição. E então, já no fim do capítulo, ele trata da questão da morte, dizendo o seguinte: verso 55. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. A força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. O pecado, a força do pecado é a lei. Veja,
Onde está a morte, a tua vitória? Quer dizer, a morte perdeu o seu poder de morte e adquiriu agora o poder de vida. É por isso que Jesus se refere a isso dizendo, passou da morte para a vida. Então, a morte agora foi vencida no seu aspecto trágico e passou a ser um instrumento de vida. É assim por causa da ressurreição de Cristo. Ele venceu a morte. Tragada foi a morte pela vitória, diz a palavra de Deus. Isso é maravilhoso. O Senhor Jesus diz isso em João, no capítulo de número 11, que é o capítulo precioso da ressurreição de Lázaro. Ele conversando com Marta, ele diz o seguinte, verso 25, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? É interessante, se você ler esse versículo e for assim bem ao pé da letra, não morrerá? Ontem eu estava no enterro da irmã Jane, que morreu. Como é que Jesus diz não morrerá? Se Jesus diz, está dito. E isso simplesmente significa que a irmã Jane não morreu. Não importa o que vimos. Seu corpo inerte, frio, sendo baixado à sepultura. Aos olhos do Senhor Jesus, quer dizer, não morreu. Está viva. Ela está viva aos olhos do Senhor Jesus e aos nossos olhos, segundo as Escrituras, está mesmo. Ela está absolutamente viva. Na presença do Senhor, conscientemente. Eu tive a oportunidade aliás, eu fui perseguido com esse pensamento para o sepultamento. Eu até pensei em falar outra coisa, mas não adiantava, aquilo vinha na minha mente toda hora. E eu sei que é o Espírito Santo. Já estou velho, pregador velho, para identificar quando o Espírito Santo tema, mas o Espírito Santo tema mais. Não, é isso. Porque, meus irmãos, as pessoas não sabem exatamente qual é a condição daqueles que partiram e que estão com Cristo. Então, a primeira coisa eu já disse, eles estão lá conscientes com as sensações do corpo. Não perdem a identidade. Isto é, não deixam de ser quem são. Você deve se lembrar que o Senhor Jesus, tratando com os saduceus sobre a questão do que seria depois da morte e ressurreição, ele disse, vocês laboram em grande erro, não conhecendo as Escrituras. E disse assim, Deus é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que continuam sendo Abraão, Isaac e Jacó. Não deixaram de ser Abraão, Isaac e Jacó, porque Deus é Deus de vivos e não de mortos. Então, quer dizer que Abraão nunca deixou de ser Abraão, Isaac nunca deixou de ser Isaac, Jacó nunca deixou de ser Jacó e nunca vai deixar.
pode até receber um novo nome, mas a identidade deles é a mesma e vamos reconhecê-los lá, como Abraão, Isaque e Jacó. Assim como os discípulos conheceram Moisés e Elias. Não perderam a identidade, eles conheceram na transfiguração. Por isso, cremos firmemente que vamos nos conhecer nos céus. Algumas pessoas dizem, mas aí a gente vai se lembrar de coisas aqui da terra. O que tem? Tem que lembrar mesmo. Como é que você não vai se lembrar que era um pecador e que Cristo lhe salvou, perdoou os seus pecados? Você vai esquecer a história da salvação e de como o Senhor lhe salvou de uma situação tão horrível de pecado? Você vai se lembrar sim, e vai glorificar a Deus pela eternidade por isso. Mas aí como é que a gente vai fazer se não achar um irmão que não foi? Você não vai achar e vai glorificar a Deus por ele não estar lá. Porque você terá plena consciência da justiça de Deus, que é chamado lá nos céus, justiça nossa. Não tem problema para Deus. Você não vai sentir nenhum ressentimento, nenhuma tristeza ou sensação ruim por isso ou por aquilo, porque você vai ter plena certeza de que tudo que Deus fez foi absolutamente certo e justo, e como devia ser. E todos esses sentimentos carnais vão ser tirados, esses sentimentos pecaminosos, carnais, que nós temos, acabou, não vai ter mais. Os sentimentos serão só justos e bons, segundo a vontade de Deus. Então não tem problema. Mas eu vou lembrar de coisas ruins que eu fiz? Vai. E vai dizer, graças a Deus, olha a misericórdia do Senhor, porque Ele me perdoou completamente, sem problema algum. Vamos nos conhecer sim, vamos nos abraçar. É claro que a nossa relação não será na mesma proporção do sentimento carnal. Por exemplo, marido e mulher. Você vai se lembrar, sim, de que foi esposo, foi esposa, mas não com um sentimento carnal de amor um para com o outro no nível que você tem hoje. Você vai se relacionar com sua esposa, que foi sua esposa, e tudo, como irmão em Cristo. E sem nenhum problema. Vai encontrar depois, porque eu fiquei viúvo e me casei com outra, e então vai encontrar, minha esposa vai encontrar com a outra. Isso é carnalidade, isso é daqui. Lá não vai ter isso de jeito nenhum. Irmãos em Cristo, o sentimento mais puro, mais nobre, sem nenhum problema. Acabou ciúmes, inveja, essas coisas acabaram. Vamos nos conhecer sim e glorificar a Deus pela história bendita que Ele nos deu enquanto vivemos aqui. Sem nenhum problema. Não há nada difícil para Deus superar essas coisas. E você tem que se lembrar que o seu corpo mudou, agora é incorruptível. E não há mais pecado. Não há mais nenhuma réstia de pecado, e nem qualquer influência do pecado nos seus sentimentos, nas suas afeições. Absolutamente pura. Então, é maravilhoso. Eu disse ontem, olha, se você receber a Cristo como seu Senhor e Salvador, você será perdoado dos seus pecados, você será transformado, justificado por Deus, declarado justo, o Espírito Santo é o penhor da salvação, virá e vai habitar em você e lhe selar para o dia da redenção, e você vai ver de novo Jane e abraçá-la com grande alegria naquele dia final, quando ela vier com Cristo e receber seu corpo incorruptível, e nós que estivermos vivos teremos nosso corpo transformado. Nós vamos nos abraçar e vamos subir juntos ao encontro do Senhor nos ares, e vamos estar para sempre com o Senhor no novo céu e nova terra. Mas se você não receber a Cristo,
e não entregar sua vida, não encontrar arrependimento, a graça da salvação em Cristo, então despeça aqui agora, porque nunca mais você verá Jane. Você vai para outro lugar, completamente diferente, e nunca mais verá. Não há como passar de um lugar para o outro, não, acabou, nunca mais. Então, é uma graça sim. Nós vamos nos rever, vamos nos reencontrar, vamos nos abraçar novamente. Vamos. Vou ver meu pai, vou abraçá-lo, meu vovô querido, minha avó, que me amava muito, era muito ligada à minha avó. Minha avó me achava assim, tão fraquinho, aí ela batia nos outros primos, mas em mim. E ela batia com fio de ferro. Mas, não, Fafá não. E era como eu amava a minha avó, querida. Vou abraçá-la, vou vê-la. Mas antes de abraçar pai, mãe, avó, não. Eu quero ver primeiro meu Salvador. Cristo. Bem maior. Que coisa será vê-lo, que coisa será abraçá-lo. Eu quero abraçar seus pés, chorar. Deixa eu ficar um pouco aqui, Senhor. Beijar seus pés, feridos. Dizer o quanto amo. Que gozo, que coisa maravilhosa será. Veja, ao partirmos, entramos no gozo do Senhor. Bem-estar, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Que convite maravilhoso. Então, vou estar em paz, você, todos nós. Jane está em paz, lá na presença do Senhor, vendo Jesus como Ele é. Estar com Cristo é estar em paz, porque Ele é o príncipe da paz. Então, estar com Cristo é entrar na paz. Paz bendita, completa. E o texto diz assim, e eu quero concluir com isto. Sim, deixa eu dizer uma coisa antes, que eu me lembrei agora, eu creio que o Espírito Santo está aqui, que eu diga. Um puritano escreveu um livro chamado Prática da Piedade. Eu acho que grande parte de vocês já leram. É um livro maravilhoso, e os novos que chegaram, não morram antes de ler esse livro. Não ouse morrer. Você precisa ler Prática da Piedade. Infelizmente nós estamos sem um livro aí, eu preciso pedir mais, eu não sei como será, mas nós precisamos, você precisa ir atrás desse livro. Prática da Piedade. Ele é grossinho, mas não se pressione com isso, porque é um livro extraordinário. E esse puritano escreveu uma coisa ousada. Ele disse o seguinte: não vai ter velho e nem vai ter criança no céu. Todos vamos ter 33 anos. A idade de Cristo. Então, as crianças que morrem, por exemplo, se você, como nós, Gracinha e eu, perdemos um neném, um aborto espontâneo, a gente espera ver esse nosso filhinho, que não será filhinho, nós vamos encontrar ele com 33 anos, eu sou seu filho. Eu disse, que bom. Ontem eu estava para dizer isso, porque Jane não conheceu o pequenino Caio, que está no ventre da sua filha. Mas vai conhecer, só que com 33 anos. Você é meu neto Caio? Sou eu. Por que puritano disse isso? Você acha que ele ia dizer, da cabeça dele puritano? Puritano é mais bíblico, não existe nada mais bíblico
Foi um grupo que viveu mais Bíblia na história da igreja do que qualquer um outro, além dos apóstolos. E o versículo que ele se baseia é esse: a nossa pátria está nos céus, onde aguardamos o Senhor, que transformará o nosso corpo abatido para ser a semelhança do seu corpo de glória. Então ele transformará o nosso corpo para ser semelhante ao seu corpo de glória, corpo ressuscitado na idade de 33 anos. Então, não vai ter ruga, não vai ter velho arcado, nem de bengala, não vai ter ninguém com aquelas crecas de velhice, não vai ter. 33 anos, o corpo de Cristo. E as crianças também, crescidas, 33 anos. Será assim? Algumas pessoas se enroscam com aquele texto de Isaías que fala que a criança vai enfiar a mão no bando do basilisco e vai brincar com o boi que comerá palha e não sei o que, então vai ter criança. Não, aquilo ali nós já fizemos exposição, já passamos, quando expomos Isaías, sobre aquele texto, mostrando que não é milênio coisa nenhuma, aquilo ali é falando do evangelho mesmo, da glória que é a vida no evangelho hoje, para homens, mulheres e crianças, inclusive pessoas que antes eram como leões, na sua fúria de carnalidade e de pecado, que se converteram e agora estão junto da criança e comem palha no sentido de que são mansos, por causa do evangelho. É uma ideia, quero que você pense sobre isso, mas são perfeições que dizem respeito ao céu. E por último aqui, nós temos são arrebatados sem que alguém considere nesse fato, pois o justo é levado antes do dia do mal, entra na paz, descansa no seu leito, os que andam em retidão. Essa expressão, os que andam em retidão, ele está endossando a obra de Cristo da justificação, que é imputada pela graça de Deus aos crentes. E que por causa disto, que este é o poder da justificação, não só Deus os declara absolutamente retos e justos, mas a justificação nos leva à santificação. Obrigatoriamente, porque a justificação é a irmã siamesa da santificação. Ninguém será justificado e considerado absolutamente justo pelos méritos de Cristo, pela retidão de Cristo, pela justiça de Cristo, que não venha a odiar o pecado e desejar andar em retidão. É consequência. Então são os crentes, os verdadeiramente convertidos, os nascidos de novo, aqueles que de fato experimentaram a obra e o poder regenerador do Espírito Santo e santificador do Espírito Santo. E que vivem de um modo a agradar a Deus, lutam contra o pecado, fogem do pecado, desviam-se do mal e buscam viver uma vida que agrade ao Senhor, que glorifique a Deus, mesmo sem deixar de pecar e de ser pecador, porque é o que seremos até nosso corpo baixar a sepultura. Andam em retidão. E isso é bom que esteja aqui, para que você não fique sonhando com os céus, se a sua vida é uma vida de prática de pecados, mundana,
Se seus olhos não foram ainda abertos, você não compreendeu que o único motivo de você respirar é glorificar a Deus e servi-lo. Viver para Ele. Somente. Por isso é tempo de examinarmos a nós mesmos, se realmente estamos na fé. Se Cristo de fato está em nós. Se não é que já estamos reprovados. Examine-se a si mesmo. Se de fato você nasceu de novo e anda em retidão. Que é para esses que está reservado os céus. É para esses que a morte perdeu sua face amedrontadora. E passou a ser uma face meiga, que sorri e oferece vida. Que Deus, por sua graça e misericórdia, possa, de fato, nos dar este entendimento a respeito da morte do justo. Ninguém vai ficar, oh, todo mundo alegre agora, tá vendo, não chore mais. Não. Saudade fica, nós temos que chorar sim. É da nossa condição, chorai com os que choram, sentimos a falta, saudade, é duro. Não condene quem está sofrendo e sentindo muito a partida de um ente querido, isso é natural. Na Bíblia nós temos isto sem nenhuma condenação. Jacó, foram muitos dias de choro. Os egípcios choraram até, e todos choraram até que ele fosse colocado no túmulo. Choro, luto. É natural. Mas não perca as promessas maravilhosas que a palavra de Deus, consoladoras que a palavra de Deus dá a respeito da morte. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Que Deus nos abençoe.